Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu tenho me perguntado muito sobre por que eu tenho me sentido pouco inspirado ultimamente. E eu sei que eu falo muito aqui sobre você fazer o negócio acontecer. Você parar, sentar a bunda na cadeira e desenhar, ou criar qualquer coisa. A ideia inicial desse canal era justamente eu parar de criar um pouco só para os outros e começar a criar algo para mim, para sentir que eu estava usando do meu tempo para criar algo de valor para mim. E eu tenho parado para olhar para as coisas que eu fiz e sentido uma certa frustração. Uma frustração que parece que foi colocada ali de propósito. Faz um tempo que eu tenho lido sobre, visto vídeos sobre a frustração. E ao contrário do que eu pensava, ou você deve ter pensado também, a frustração não é um erro de percurso, mas talvez seja algo programado. E se a gente parar para pensar, ela só aparece toda vez que o nosso olhar criativo ele é maior do que a nossa capacidade atual. Eu consigo ver as coisas que eu quero criar prontas na minha cabeça. Eu sei exatamente como ela deveria ser, mas as minhas mãos ainda não alcançam essa visão. E olha, é desesperador mesmo. Dá aquela vontade de parar, de procurar um caminho mais fácil, mais confortável. E eu me vejo nesse dilema que muitos artistas passam, sabe? Por que eu vou tentar criar algo que já existiu? Tipo um Picasso da vida ou um Da Vinci. Parece que nada que eu faça vai ser bom o suficiente. Se já existem pessoas que fizeram e fazem coisas incríveis, por que eu vou tentar alcançar isso? E aí eu começo a perceber que esses pensamentos é do meu perfeccionismo agindo. Porque no fundo o perfeccionismo é muito mais a vergonha de errar. É o nosso ego gigante tentando evitar um fracasso antes mesmo de ele acontecer. Eu me vi em um lugar de insatisfação pessoal que eu não esperava. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas, mas eu passei a me sentir uma fraude. Sabe, me senti como se fosse apenas alguém fazendo coisas nas horas vagas. Enquanto eu via todo mundo ao meu redor se realizando, participando de feiras, postando sucessos, o sucesso corporativo, né? E a arte começou a virar uma vírgula na minha vida, e não exatamente parte dela. Mas quando eu começo a pensar em repertório que nos ajuda a olhar para frente, para criar, para ter novas ideias, eu paro de tentar consumir e alimentar o meu repertório e meu conhecimento, e aí eu começo a olhar para o passado. Como, por exemplo, artistas que eu normalmente não estudo, não olho, como Rembrandt, não sei se é assim. Enfim, e o Van Gogh. O Rembrandt, ele se pintava de novo e de novo, envelhecendo nas telas. Talvez porque ele não tinha modelos na época. Ou se você olhar por outro lado, porque na verdade ele estava apenas tentando entender a si mesmo, através da luz, da sombra. Van Gogh também passava horas tentando produzir sensações que o pincel não alcançava. Eles não continuavam porque eram gênios imunes à dor. Eles continuavam porque entendiam que o desconforto faz parte do processo. Então, eu decidi começar um mini projetinho criativo, só meu. Algo sem roteiro, sem expectativa de retorno, sem precisar performar para ninguém. Quando eu passava a maior parte da minha vida desenhando, eu usava caderninhos. Então eu decidi comprar um caderninho, um sketchbook, utilizar já dos materiais que eu já tinha, que estavam envelhecendo na prateleira, e comecei a desenhar, comecei a pintar, comecei a praticar partes do processo da arte que eu não gostava antes, que eram desconfortáveis, como pintar mesmo, sem a expectativa de ser algo bom. Eu sabia que podia ser algo ruim, e no caso começava sendo ruim. Ou pensava assim, vou começar a desenhar paisagens, mesmo sabendo que não é minha especialidade, só pelo prazer de ver a cor no papel. E se você parar para pensar, isso daí é tipo uma espécie de meditação forçada, só para me tirar desse estado analítico e me colocar no presente. Eu tô tentando aprender e aceitar o bom o suficiente, em vez de passar anos sofrendo por uma única obra perfeita, que nunca sai, aquela ilustração que a gente começa e nunca finaliza. Então é melhor você entregar para si mesmo 10 projetinhos próprios, 10 criações imperfeitas, e ganhar esses rounds de feedback da vida. E é assim que funciona. E aí eu começo a abraçar as cicatrizes do meu trabalho, onde o erro se torna parte da beleza. A verdade é que eu tenho mastigado que a gente fala muito sobre evoluir, mas pouco sobre aguentar o incômodo de não estar pronto. Crescer dói, todo mundo já sabe. E esse sentimento de que eu dei errado ou que eu não sou bom o suficiente é só a minha mente tentando me proteger do desconforto, de ir além da minha zona de segurança. Eu não preciso de sorte ou de uma mágica que aconteça ou da validação de ninguém para me sentir um artista, para me sentir um criativo. Eu só preciso continuar criando mesmo frustrado.
Porque no fim das contas, a criação é o que dá sentido para minha existência. É o divino saindo de dentro da minha mente, por mais torto que ele pareça no papel. Essa é uma reflexão que eu sempre faço. Não sei se fez sentido para você, mas eu queria abrir esses pensamentos que me mantêm de pé. E talvez o segredo seja justamente esse: aceitar a frustração, sentir o incômodo e continuar mesmo assim. E afinal, a vida não é um morango.